Cultura é o chefe invisível. Se não tem ninguém lá, como as pessoas agem, como as pessoas fazem, como elas continuam entregando o seu trabalho. O primeiro passo é você, dono de imobiliária, tem que se considerar primeiro um empreendedor, um empresário. Né? Não adianta você querer que as pessoas leiam um livro por mês se você não é uma pessoa que lê. Porque senão isso vai ser uma imposição de um simples chefe. E a gente precisa transformar você em um líder. Então isso é muito diferente. Líder a gente segue, chefe a gente obedece. Guilherme Junqueira é empreendedor, educador e conselheiro. Atualmente é sócio responsável pela Link School of Technology, primeira faculdade de tecnologia focada em inteligência artificial e empreendedorismo. Foi fundador da Gama Academy, eleita a melhor EdTech brasileira, com mais de 50 mil profissionais de tecnologia formados. A escola foi adquirida em 2021 pela Anima Educação, um dos maiores grupos de educação privada do país. Junqueira é Forbes Under 30, TEDx Speaker e autor best-seller do livro Tempo, Dinheiro e Atenção, publicado pela editora Gente e com prefácio do Bernardino. Vivalisto Talks, conteúdo e informações do mercado imobiliário, para você fazer mais e melhores negócios. Fala parceiro sócio de imobiliária, o corretor de imóveis, bem-vindos a mais um Vivalisto Talks. Hoje, aqui direto do Investidores VC, que é o principal ecossistema de investimentos em startups e que faz parte aqui do grupo de investidores da Vivalisto. E hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, com o Guilherme Junqueira, né, que fundou aí alguns negócios já e hoje é sócio e CPO aqui do Investidores VC, mas já tem muita experiência nesse mercado de empreendedorismo. Ele fundou a Gama Academy, que foi vendida para a Anima Educação, um dos maiores grupos educacionais do Brasil. E já participou e participa desse ecossistema de startups e vem trabalhando aí e produzindo muita informação de relevância para o mercado. É autor também do livro Tempo, Dinheiro e Atenção, que eu até já citei algumas vezes aqui, alguns outros episódios do Vivalisto Talks. E é um cara que está sempre muito próximo da gente, tem apoiado aí também no desenvolvimento da Vivalisto, que é o ecossistema de negócio do novo mercado imobiliário. Né? Esse mercado que está passando por uma grande onda de transformação, onde cada vez mais a imobiliária tem que se posicionar na frente comercial, no atendimento consultivo ao cliente, e a Vivalisto vem apoiando, aí cuidando de todo o resto para que realmente essas imobiliárias, esses corretores façam cada vez mais e melhores negócios. E a maneira também, nosso propósito de construir um mercado mais ético, próspero, né, e especializado é trazer conteúdo, e por isso o Gui está aqui hoje com a gente para falar de cultura empresarial. E eu vou passar a bola aqui para o Gui poder se apresentar e contar um pouquinho para a turma aí do que ele já fez e como que pode contribuir aqui com vocês, com as informações que ele tem. Valeu, Edu. Bonitas palavras, obrigado. Eu costumo dizer que eu sou empreendedor e educador, então isso resume bem o que eu fiz aí nos últimos 15 anos. É um prazer estar aqui com você na Vivalisto, não só porque eu admiro e acompanho toda a jornada, mas também porque eu acredito muito que esse é um mercado que vai crescer ainda muito. Sou investidor na área de real estate, então gosto muito, sou suspeito para falar de algumas ações e ativos que a gente tem aqui, mas queria muito poder contribuir também com esse outro lado, né, de ter sido CEO de uma empresa que chegou a 135 funcionários quando foi vendido, depois participei de toda a integração de uma outra companhia com 18 mil funcionários, então são estágios diferentes, são desafios diferentes, então cada etapa eu acho que essa skill de saber lidar com pessoas é cada vez mais necessária, principalmente para um dono de imobiliária que tem uma peculiaridade de como atuar com os seus corretores, com todo o seu time, mas que, sem dúvida nenhuma, todos querem crescer. Então, se é um desses, fica aí que a gente vai falar bastante coisa que vai ajudar na sua jornada aí. Boa, Gui, muito bom. E uma coisa interessante, vocês vão ver aí, gente, pega o caderninho até para anotar que o Gui é um cara muito bom, ele adora usar esse termo, né, para engravidar palavras, né, Gui? Para dar ali, às vezes com poucas palavras ali, dá para pegar alguns insights muito legais que se você aplicar realmente ali no teu dia a dia, e esse é um dos propósitos nossos, né, de trazer realmente conteúdo de relevância que uma vez aplicado no dia a dia realmente transforma ali a forma de fazer negócio e permitindo que cada vez há um ganho de eficiência comercial, há um ganho no número de negócios e também na experiência entregue ali para o cliente final. O Gui, indo direto ao nosso ponto aqui sobre cultura organizacional. O que é exatamente cultura organizacional? Como que a gente pode definir isso daí para quem está ouvindo a gente? Cultura é o chefe invisível. Se não tem ninguém lá, como as pessoas agem, como as pessoas fazem, como elas continuam entregando o seu trabalho.
Cultura é a gestão da mensagem. Praticamente, tudo que você faz numa empresa gera uma mensagem. E quanto mais você, que é dono, gestor, controlar essa mensagem, for mais premeditada, do bom sentido, né? Conseguir ser intencional em tudo que você faz, melhor serão as ações que serão primeiro entendidas através da sua comunicação. Afinal de contas, comunicação é o que o outro entende, não o que você fala. E depois serão executadas. Toda empresa quer gerar resultados. E é para isso que ela existe. Até mesmo ONGs precisam ter doações e ter toda uma organização de prestação de contas para que ela continue existindo. Uma empresa não é diferente. Quando a gente entende que cultura organizacional, então, é o jeito que eu faço com que essa empresa gere resultados, eu entendo que ela é uma das partes mais importantes dentro de uma organização. Então, se eu pudesse resumir, é isso. É o ar que a gente respira enquanto a gente entrega o resultado que a gente precisa entregar. Cara, show de bola. É muito legal pensar assim, a cultura realmente como o chefe invisível. Né? É a hora que a gente traz para negócios menores, né? Não como um grupo Ânima com 18 mil funcionários, onde você já tem diversos processos definidos ali dentro. E muitas vezes uma imobiliária, a gente está falando de pequenos núcleos de negócios, né? Na base do Cresce são 5 corretores para cada imobiliária, então são núcleos pequenos. No final do dia, o que vai ajudar realmente a um corretor definir como vai ser a conduta dele ou um colaborador ali dentro vai ser a cultura, né? Vai ser esse ar aí, essa mão invisível da cultura que vai ajudar nas tomadas de decisão. E como que talvez isso pode ser colocado na hora que a gente olha para o mercado de imobiliárias, né? Como que você vê um sócio de imobiliária colocando isso para dentro do negócio dele, definindo sua cultura? Que dica você daria para quem quer instituir uma cultura que realmente seja esse chefe invisível no dia a dia do negócio dele? Bora lá, vou dividir em 3 passos então para facilitar. Primeiro passo é você, dono de imobiliária, tem que se considerar primeiro um empreendedor, um empresário. Boa. Esse nível de consciência te leva para um outro lugar, né? Um lugar onde você precisa aprender uma série de habilidades de gestão, de finanças, de vendas, que provavelmente é a sua principal característica, porque temos muitos donos de imobiliária que eram corretores ou que, através dos seus relacionamentos ou das oportunidades que eles viam em empreendimentos, em construções, em corporações, acabaram tendo essa oportunidade e agora montaram o seu próprio negócio. Então, esse negócio ele precisa parar em pé e ele precisa ter 2 coisas: leads entrando e clientes sendo convertidos. E para isso ser feito, você precisa de pessoas, né? Então, não tem como fazer isso sozinho, senão você vai ser um eterno corretor. Ok? Então, esse primeiro nível de consciência te leva para um outro lugar, que é um nível de responsabilidade diferente. O segundo passo exige autoconsciência de quais são os valores e princípios que regem a sua carreira, a sua profissão. Você pega atalho para conseguir fazer uma venda? Você aceitaria certas condições que, né, beiram ali o linear da ética? Então, se as suas 2 respostas foram não, você é uma pessoa de princípios, você é uma pessoa que lida com honestidade, você lida com transparência. Então, por que você não lista quais são os top 3, top 5 valores que regem a sua atuação profissional? Às vezes elas são difíceis de serem elencadas, mas quando a gente começa a reviver a nossa história nos últimos 10 anos, quais foram as coisas que você disse não? Quais foram as coisas que te levaram para outro nível porque você disse sim? E principalmente o que você gostaria de ver no dia a dia e que você consegue ser o famoso walk the talk, né? Não adianta você querer que as pessoas leiam um livro por mês se você não é uma pessoa que lê. Porque senão isso vai ser uma imposição de um simples chefe. E a gente precisa transformar você em um líder. Então isso é muito diferente. Líder a gente segue, chefe a gente obedece. Isso é muito diferente. Então esse segundo nível de consciência é como você conhece você enquanto profissional, enquanto comportamento. Quanto mais você se conhecer, mais autoconhecimento, lembre-se, não é autoajuda. Não estou pedindo para você ir nos cursos, ler livro, ficar fazendo uga-uga nas reuniões matinais, não. Eu estou pedindo para você entender quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. No livro eu chamo de Kryptonita e Red Bull. Quais são as 3 coisas que te dão asas? Quais são as 3 coisas que são kryptonitas? Dessas, quais são as conexões que fazem você ser um excelente profissional? Então eu vou colocar isso
E se você tem sócio, vocês vão ter que fazer uma união disso. Então pensa naquele gráfico do Homem-Aranha, sabe? Gráfico aranha. Sim. Que são 5 pontos, 6 pontos, não sei quantos pontos tem que ter. Então coloca lá 2, 3 valores que você acredita, 2, 3 valores que seu sócio acredita, tira para o ímpar aí se der alguma dualidade e agora chega no seu time e faz o passo número 3, que é identifica dessas 5 pessoas que você falou que é a média, coloca elas e lista lá de 1 a 3 quem tem aqueles 5 valores que você elencou. Quem realmente é ético pra caramba, quem realmente tem transparência, mas também quem que tem comprometimento, quem também tem o cliente como o seu principal ativo ali, né, que consegue atender bem e superar as expectativas desse cliente de maneira consistente. Então, todos esses itens que eu estou listando aqui de uma maneira mais improvisada, são pontos que poderiam estar dentro de uma avaliação que você vai ver quem deveria continuar no seu time, quem você precisaria treinar e quem que você precisaria demitir. Esses 3 passos já mudam completamente o jogo de uma imobiliária, porque vai ter um dono de imobiliária que agora vai se chamar de empreendedor e vai considerar um nível de crescimento intelectual do ponto de vista de ser gestor. Segundo, ele vai entender quais são os valores dele e do sócio para que seja um espelho do que você vai buscar no time, pessoas semelhantes e que acreditam nas mesmas coisas que você acredita. Porque cultura é sobre excluir também. A gente acha que é sobre incluir do ponto de vista de diversidade e de acessibilidade. Isso sim a gente precisa ter porque as pessoas podem somar e ter olhares diversos para isso. Mas é sobre excluir aquela atitude, aquele jeito, aquela vontade, aquelas coisas que você não faria, seu sócio não faria, as outras pessoas que estão no meio não fariam, e aí acaba que a própria cultura deveria expelir essa pessoa. Então, dá um exemplo clássico. Tinha um colaborador que ele tinha um relaxo no jeito de ser, trazia marmita, não lavava, sujava tudo, deixava as coisas por... O próprio time vai expelindo, porque na Gama a gente tinha uma cultura de acreditar muito que o que você é, em ponto de vista de disciplina, desde arrumar a sua cama, até fazer um esporte, até cuidar da sua saúde, até tocar um violão, por exemplo, que exige que você saia da zona de conforto, faz com que você esteja sempre na zona de crescimento. Então, a gente sempre quis pessoas em zona de crescimento, por isso elas não deveriam estar na zona de conforto. Quando nosso time via alguém em zona de conforto e relaxado, ia lá e advertia e acabava excluindo. Então, por isso que eu digo que vai ficar mais fácil você entender quem daqueles corretores é o maçã podre, quem que é o Forever Alone, o lobo solitário, quem é aquela pessoa de união, de clima, quem é aquela pessoa mais professor que vai poder ensinar as outras pessoas, quem que é o futuro líder. Mas como que eu envolvo o administrativo, financeiro nisso também? Todo mundo é um time. Pensa num barco, todo mundo remando para um lado. Cada pessoa que você adiciona, se não me engano, você adiciona 17% de velocidade. Mas cada pessoa que rema contra, você tira 40% de velocidade. Então, uma pessoa em um barco pode ferrar muito mais do que ser adicionar outra. Então, a parte mais importante é todo mundo indo para a mesma missão. Assim, eu acho que o erro das empresas hoje, a maioria provavelmente vai ter meta, mas poucas têm setas. Então, se você é um dono de imobiliário que está nos ouvindo, prefira, antes de ter meta, ter seta. Porque seta indica a direção do gol. Porque se você tiver meta, todo mundo vai estar correndo. Porque eu sou lateral, você é zagueiro, mas ninguém sabe para onde, ninguém sabe nem cadê a bola. E muitas vezes tem aquele... Falando de imobiliária mesmo, né? Às vezes tem aquele corretor que vai lá, dá um jeito e bate a meta, né? Mas é aquele cara que às vezes polui o ambiente todo ali dentro e você quer crescer o time e muitas vezes esse cara não deixa, né? Porque muitas vezes ele tem uma visão, eu sou aqui a estrela e ele quer ser a estrela. Então, muitas vezes, em vez de ele colaborar com o time, né, ajudar alguém, falar, poxa, por que você não faria de tal forma? Ajudando o companheiro, ele vai ficar sempre ele batendo a meta e ele vendendo, né? Então, é o tipo de pessoa que pode ser um problema, certo, para a organização. Já se deparou com isso? Já, muitas vezes. Eu tinha times de vendas, o meu lado era sempre mais B2B, né? Mas time de vendas que logo alguém despontava. E aí essa despontada era sempre muito positiva, que causava aquela competição natural. Mas em um determinado momento, quando eu comecei a perceber que aquela pessoa ela despontava, mas ela fazia por meios alternativos.
Ou seja, sempre procurando atalho. Essa pessoa batia a meta num dia, no outro tinha que justificar alguém que ligou e falou um veja bem e que a assinatura do contrato não era tão, né, da forma que foi feita. Então você já vai pegando alguns lapsos. E terceiro, que fugindo da cultura, essa pessoa acaba sendo algo que prejudica, porque ela está mais ali pela grana e pela cenoura na frente e esquece que tem a cenoura atrás também. Então, uma movimenta a outra. Separar dá ruim para os dois lados. Então, para mim, a percepção... Eu vim da Ambev, né? Antes fui trainee da Ambev. Então, percepção natural lá tem uma cultura de liderar... agressiva, uma cultura agressiva, mas ao mesmo tempo que se importa com gente. Sim. Então, de um lado... Você tem gente, gestão e cultura como um grande pilar. No outro, nós só queremos aqui quem quer crescer, quem quer dinheiro no bolso. E para isso temos que dar resultado. Para isso não dá para ter muleta. Então a gente precisa que todo mundo faça a sua parte. Fazer a sua parte é deixar a engrenagem continuar funcionando. E eu acredito que muitas vezes a gente olhar só para um lado e esquecer do outro, você tampa um buraco de um mês, mas você gera um efeito colateral de 3, 4, 6 meses depois, que é muito ruim. Então tem que tomar muito cuidado com esse efeito colateral, porque eu já tive jeito de segurar muitas vezes essa pessoa que estava dando um resultado muito bom, mas quando eu ia ver o lado da entrega, o lado das promessas que foram feitas, o lado até da reputação, que é uma das coisas que, uma vez que mancha a sua marca e o seu nome, ele não tem muita volta, né? Porque ele causa um efeito muito pior para as pessoas que vão falar de você. Então tem que tomar muito cuidado. Cara, e é bem interessante esse caminho que a gente está seguindo no papo aqui, que a gente vai pensar, eu tenho até uma anotação aqui, de eventos críticos da cultura, né? Isso eu aprendi aqui dentro, não lembro se foi com você ou se foi com alguma outro treinamento que a gente teve aqui, que os eventos críticos falam, né, que é a contratação, o desenvolvimento, a promoção e a demissão. Então, já que a gente está falando de gente, né, a cultura envolve sempre pessoas, não adianta ter frases lindas, né, estampadas na parede se as coisas não acontecem realmente no dia a dia, né, na rotina realmente do dia a dia. E nada mais forte do que realmente é lidar nisso com as pessoas. Exato. Né? No processo de contratação, realmente contratar pessoas que estão alinhadas com a cultura, e a cultura deve estar sempre... Por mais que um corretor não é um funcionário, um colaborador da imobiliária, mas ele está sendo escolhido para poder estar ali. Exato. Né? Então, se você quer que a tua imobiliária tenha ética, não dá para você pegar aquele cara que no mercado todo mundo sabe que dá bypass e dá um jeito de conseguir a venda. Né? O desenvolvimento dessa pessoa, mas também a promoção. Né? Que às vezes a pessoa esquece, muitas vezes, e vai para o cara que é mais técnico ou para quem está batendo a meta. É a meta e não a seta. Achei bem legal essa questão. E a demissão. Né? E já teve algum caso que você teve que demitir alguém várias pessoas. que produzia pra caramba, era uma estrela em relação a resultados, mas que atrapalhava o desenvolvimento do time, do resto das pessoas? Eu acho que assim, tem sempre que lembrar, né? A gente está falando sobre algo que às vezes não se vê, que não se tangibiliza e que você não consegue dar nome, que é cultura. Então, cultura, toda vez que você pegar uma plaquinha e ver lá, eu vi uma pesquisa de branding que colocou as marcas Coca-Cola, várias grandes empresas, pegou todas aquelas plaquinhas de missão, visão, valores e foi trocando. E aí pediu para anônimos chegarem, entrarem na sala e verem se eles concordam. E a grande maioria concordou, mesmo trocando. Então, o que está sendo descrito para uma não poderia ser aplicado na outra. Ou seja, você não tem identidade. O que faz a sua identidade realmente ser vista é a cultura. Então, se na minha aula eu sempre falo só existem 4 momentos para a sua cultura aparecer ou desaparecer. A ausência dela também diz muito sobre a sua cultura. Que é na hora que você contrata, na hora que você desenvolve, na hora que você promove e na hora que você demite. Isso tudo leva a um ponto único, né? A continuar com pessoas muito boas, fazendo com que sua empresa prospere, cresça e que a pessoa também cresça, porque, afinal de contas, ninguém cresce sozinho. Uma vez eu fui na sede da Solids, uma empresa de RH, e estava numa plaquinha assim, ó, a meta da empresa esse mês é crescer 10%. E a sua? Quanto você vai crescer pessoalmente este mês? Ou seja, você deveria crescer no mínimo 10%, só que as pessoas acabaram não acostumando como se cresce, né? Então, exemplos do que eu já vivi, tá? Se você contrata, né, o primeiro ato da sua cultura, se você contrata a pessoa errada, ela vai custar para você 9 salários
da pessoa que você contratou errado. Contratei alguém de R$2.000 errado. Ela vai custar de 6 a 9 vezes o valor. Sabe por quê? Porque é o custo do delay, é o custo da demora, o custo de você se envolver em um processo seletivo, do tempo de cada pessoa envolvida, de ter que reabrir esse processo e contratar. E sabe quais são os momentos que a gente contrata errado? Quando a gente contrata rápido, quando a gente pula etapa, quando a gente fura processo, quando a gente omite informações ou até mesmo instinto. Porque um dono, uma dona de uma imobiliária já viveu algumas situações e se o seu sentido está dizendo que tem alguma coisa errada ali, dê valor nisso, né? Porque principalmente no começo a gente não tem muitas informações, não tem muitos processos, então a gente tem que lidar um pouco com isso. Então, todas as vezes que eu pulei algumas dessas etapas, eu me dei mal, porque daí eu botei para dentro alguém que ou era estrelinha ou vinha de outra marca, e isso é muito comum. Ah, não, ele já trabalhou naquela imobiliária grandona lá, ah, ele trabalhava naquele empreendimento gigante, lá. Gente, ele vive como vocês vivem, essa pessoa vai fazer o que vocês precisam que seja feito, ela vai suar e vai sangrar e vai ter a resiliência necessária que às vezes você tem. Se não deveria, só pelo pedigree. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso, por exemplo, com faculdade, né? Ah, mas fez a faculdade e tal. É como se você olhasse a marca da roupa da pessoa e contratasse. Pura e simplesmente sem testar de fato e não tirando o mérito de várias dessas faculdades que realmente são muito boas, mas dar a oportunidade para as pessoas de maneira igual nesse processo é importante. Segundo passo, desenvolver. Como que você quer que a pessoa continue crescendo se você não paga um curso, um evento, uma palestra, não incomoda essa pessoa? E se ela não está se incomodando por si próprio, a empresa precisa incomodar. Porque, na minha visão, uma empresa deveria ser uma escada rolante para cima. Só que o problema é que hoje as empresas são escada rolante para baixo. Por mais que a pessoa ande, ela continua no mesmo lugar. Imagina se os dois estivessem unidos. A empresa te jogando para cima. Ó, você vai crescer aqui, meu irmão. Você vai ver uma cultura foda. Eu vou comprar livro todo mês para você. Uma vez por semestre, vou pagar para você ir para São Paulo para fazer um curso dos melhores corretores, não sei o quê. Tem curso online. E também, ó, eu te dou 1 hora por semana para estudar no YouTube, porque é a maior biblioteca de conteúdo, de conhecimento do mundo. Mas a pessoa tem que querer. Você já tentou ajudar alguém drogado que não quer ajuda? Já tentou ajudar algum viciado em álcool que não quer ajuda? Alcoólicos Anônimos está lá. A primeira regra é assumir que você tem um problema e que você precisa de ajuda. Então, se a pessoa não quer ajuda e você está lá tentando, troca ela. Alguém quer ajuda. Então, o passo número 2 é esse, assim, desenvolver realmente as pessoas. Eu tenho um amigo... Essa cultura de desenvolvimento, desculpa te cortar, já te cortando, não custa muito, né, muitas vezes. Qual o preço de um livro? Vou vontade de tempo. 60, R$70 o preço de um livro? Qual que é o custo de você fazer, que isso foi uma dica tua também que eu peguei, poxa, de fazer trocas com pessoas, né? Do tipo... Isso, usar a sua rede, né? Usar a rede de contato. Poxa, eu tenho um amigo que trabalha em determinada empresa que entende muito, sei lá, de marketing digital, de finanças, etc. E pegar teu colaborador para poder estar lá naquele contato mentoria em conjunto e trocar, inclusive, porque a gente aprende muito. Exato. Né? De estar num curso, de assistir um filme. Então, assim, o desenvolvimento, não necessariamente você precisa ir lá, né? Fazer um MBA caro de 400 horas, não é sobre isso. Né? Hoje em dia a informação está aí. Né? E conhecimento, como eu acho muito como se exercitar. Sabe? Por isso que até todos os eventos que a gente tem aqui na Investidores, eu estou sempre aqui, porque é uma maneira de exercitar. Né? Você tem que exercitar, porque por mais que você saiba, se você não está usando naquele dia, ou se você pode pegar uma pessoa falando às vezes com uma maneira diferente, putz, aquilo lá te dá uns insights, fala, poxa, eu nunca fiz dessa forma. Vou tentar fazer dessa forma, né? Falando como exercitar. Putz, eu jogo tênis, por exemplo, uma maneira de bater a bolinha, uma maneira de fazer um saque. Putz, você pega um negócio que pode se adequar muito mais a você, né? Então, o desenvolvimento precisa vir do exemplo também, né? De quem está em cima. E tem ideias e maneiras de praticar isso sem necessariamente ter que fazer estudos de caso dentro da imobiliária ou dentro do seu negócio, né? Para discutir se cada parar situação. Para pensar, isso é desenvolvimento. Né? Tem muita gente que fica com medo de desenvolver a pessoa e ela ir para o concorrente. Você está fazendo esse investimento. Agora, o dia que um amigo veio falar sobre isso para mim com um desenvolvedor, sempre trabalhei com tecnologia, profissional caro e um profissional que precisa estar motivado ali porque ele tem muito mais oportunidades, né, de trabalho do que todas as outras áreas. Aí eu falei assim para ele, imagina se você não desenvolver essa pessoa
e ela ficar. Vai É custar melhor, mais caro. é melhor para você? Não, porque essa pessoa vai ser um burro encostado ali que vai estar entregando mais do mesmo, mas você tá tranquilão porque seu concorrente não quer ele. Gente, quem faz a carreira das pessoas são as próprias pessoas. Porque na hora que você for negociar um salário com o seu chefe, ele precisa saber quem que te quer, né? Quantas pessoas estão na fila aí querendo te contratar? Porque se você está negociando é porque você está entregando para caramba, está sendo visto e reconhecido e tem várias outras pessoas em ambientes. Então, isso é exatamente igual para a empresa. A empresa precisa elevar o passe desse jogador, né? Porque depois esse jogador vai entregar muito mais resultados. Então, eu vejo com esse olhar o ponto de vista de desenvolvimento. E terminando rapidinho os outros dois, quando você promove uma pessoa porque é o puxa-saco, você está dando uma mensagem para a empresa. Seja puxa-saco do chefe, ri das piadas idiotas dele, porque você vai ser promovido. Isso é gestão da mensagem. Olha como cultura é gestão da mensagem. Qual é a mensagem que se passa quando uma pessoa que se ferrou nos últimos 6 meses, se dedicou, trabalhou num turno maior, fim de semana, entregou o resultado, bateu a meta e vem um outro que é o famoso tartaruga em cima do poste. Ninguém sabe como a tartaruga subiu, só tem uma certeza. Alguém colocou ela lá. E aí chega lá e tá lá, bonitinho, sentou na janelinha, e aí essa é a pessoa promovida. Qual é a mensagem que você está passando para essa pessoa? Prepara o currículo e vai para outra, porque aqui ninguém dá valor para você, não. Aqui as pessoas não reconhecem o seu tempo. Aqui as pessoas não reconhecem o seu esforço. Aqui as pessoas não reconhecem o seu trabalho. Então, isso é mega importante. Assim, na hora de promover, você vê a cultura de uma empresa de uma maneira bizarra. Porque tem gente que às vezes vai promover aquele que entregou o resultado, mas está fora da cultura. Então, o que você está passando mensagem para os outros? Dane-se a cultura. Entrega o resultado que daqui a pouco a sua promoção vem. Então tem que tomar sempre cuidado. E o último, a demissão é muito mais sobre o que você tolera. Porque demissão é sempre sobre performance ou sobre engajamento. Né? Engajamento tem mais a ver com a cultura. Quanto você vive e quer. É só sobre querer. Sim. Não é difícil você ver uma cultura, ver um ambiente e querer fazer aquilo acontecer. Tá sempre perguntando, sempre ser aquela pessoa que está do lado, em todas as oportunidades de aprendizado você está, em todas as questões que tem dúvida, você levanta a mão e tenta puxar para cima e tudo mais, e isso tudo é sempre bem-vindo dentro dessa cultura. E performance é sobre fazer, é sobre entregar. Você está fazendo muita cagada, é porque você não tem treinamento, porque você não tem feedback, porque é parte da empresa. Pô, você está dentro de um processo de crescimento. Agora, se eu já te dei feedback, se eu já te dei treinamento, você continua fazendo cagada, continua não entregando e dando desculpa, talvez não seja aqui o lugar que você deve estar. Então, ou por performance ou por engajamento, correto? E aí, quando você, por exemplo, pega alguém que fez um assédio moral em uma pessoa e você tolera isso, porque ele é o líder, gritou lá na frente de todo mundo, ou sexual, qualquer que seja, a coisa que saiu fora da linha e você tolerou, você aceitou, você está dizendo para toda empresa, através dessa atitude, que pode fazer o que quiser, que não tem problema. Então tem que tomar muito cuidado. Demissão é sobre o que você topa tolerar e isso vai fazer parte da sua cultura. E é bem interessante, assim, né? Retomando um pouquinho do que já foi dito aqui, que a cultura é o chefe invisível. Ou seja, ela vai estar ali, né? Com você ou sem você. E também que ela vai acontecer você querendo ou não. Né? A partir dos acontecimentos do dia a dia, das coisas que vão acontecendo no dia a dia. Então, já que ele é o chefe invisível e tem força pra caramba isso, já que ela vai acontecer com ou sem a gente, né? Com ou sem você, antes que isso seja pensado, né? E cada atitude seja pensada em cada desdobramento que isso daí tem realmente dentro da empresa, dos colaboradores. E tem uma coisa que você fala que é muito legal aqui, já te parafraseando, dos 3 Cs, né? Que as ações ela tem que ter consciência, né? Consistência e contundência. Exato. Então, como poderia aplicar esses 3 Cs aí para alguém que quer passar a ter consciência da cultura, né? Só um parênteses, né? Lembrando que muito do que você colocou, não existe cultura certa ou errada. Perfeita. Né? Existe a cultura. Exato. Aí existe que você se adequa a ela ou não. Não existe uma cultura
ruim é. Existem culturas ruins a partir do teu ponto de vista. E que aí, às vezes no outro o final não vai é. ser a empresa quebrar, às vezes. Exato. Então nada melhor do que a cultura se adequar também ao líder, né? Aos líderes que estão ali, ele fazer isso de uma forma consciente, né? Consistente e contundente. E como fazer isso, por exemplo, dentro de uma organização, Eu dentro sempre de uma empresa? uso esses 3 Cs como relacionamento, né? Eu acho que esse livro ele tem a origem de uma aula que chamava Hackeando Relacionamentos, que 50 Mas eu uso para tudo, tá? Da Gama usaram, mas eu vou dar exatamente esse exemplo. Então, não importa, né, naturalmente a empresa, os resultados e tudo mais, é o que vai fazer a diferença. Mas o que mais importa são as pessoas e como você lida com as pessoas. E aqui não estou levantando nenhuma bandeira, nenhum mimimi aqui que tem que, nossa, lá. Cara, eu sou capitalista, eu sou pró-empresário, eu quero que realmente as empresas prosperem, mas para que isso aconteça, que as pessoas também prosperem. Eu sou originário de 3 E's que movimentam a minha vida: educação, emprego e empreendedorismo. Com empreendedorismo você gera emprego e com emprego você dá capacidade para as pessoas investirem nelas, que é a educação. Então, isso aqui para mim é uma rodinha que se retroalimenta. Então, dito isso, para mim, consciência é você saber quem você é, entender quais são suas fortalezas, entender quais são suas fraquezas na física e na jurídica. Beleza. Já sei, então, tenho consciência disso, quais são as minhas capacidades, onde eu vou, qual o tamanho do topo da minha montanha, como que eu vou subir lá, beleza? Agora, consistência é subir um passinho de cada vez, conseguir fazer e entregar de maneira consistente todos os anseios, vontades dos seus clientes, inclusive os que você promete, inclusive os que você não promete. A minha filosofia é sempre under promise, over delivery. Prometo menos, entrego mais. Prometo menos. Para física, para jurídica, isso sempre funciona. Até para esposa funciona, pô. Você vai lá e fala que vai fazer um jantar, você faz um upgrade com um vinho, porra, maravilhoso, entendeu? Então, tem sempre uma forma de surpreender. Se você for criativo e ousado, nunca vai ser só uma questão sobre grana. E terceira coisa que é contundência é saiba usar na hora certa todas as cartas na manga que você tem. Do ponto de vista de network, eu dei o exemplo para você, né? Eu convivi quase 2 anos com o Bernardinho até chamar ele e falar, cara, você topa escrever o prefácio do meu livro. Eu usei uma vez a bala do meu cartucho ali para pedir algo. Eu poderia ter queimado esse cartucho ao longo de 2 anos de amizade, falando várias coisas, furando, dando o contato dele para um monte de gente que pedia e tal. Não, eu preservei a relação amizade e eu soube ser um striker. O Anderson Silva é famoso no UFC porque ele sempre conseguiu ser muito mais contundente. Ou seja, de cada 10 golpes ele acertava 7, versus as outras pessoas que acertavam 3. Então, não queima cartucho com as pessoas. Chame as pessoas e dê o feedback, mas na hora certa. Não queima cartucho também com aquela pessoa que está indo muito bem, você fez uma piadinha, fez um bullying no meio da galera e levou a pessoa para um lugar que não é o lugar de potência dela. Puxa essa pessoa para o cantinho, feedback é sempre no privado, elogio é em público. A gente tem formas de conseguir usar da forma correta, mas a contundência vem no sentido de saiba dar o strike na hora certa, seja para melhorar a pessoa, seja para movimentá-la de uma maneira direta, mas com muita empatia, e também de dar resultado, sabe? A hora certa, ela sempre chega. Por exemplo, eu já tive vezes que eu vi que estava um pouquinho ali da meta, a galera já estava no talo, não tinha mais como tirar ali da cartola mais vendas, mas a gente precisava de um sprint a mais. É nessa hora que vem a motivação. Então, a contundência chega aí. Queimar um cartucho e ligar para um brother que todo mundo ali do time de vendas era fã. E aí, do nada, eu falei, gente, tem um cara que quer falar com vocês. Eu abro o Thiago Reis, um dos maiores nomes de vendas do Brasil. A galera colou na cadeira. E aí, ele falou assim, o Junqueira me passou uma missão, né? Vocês têm 5 dias e faltam 180 mil aí para bater a meta. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Porra. A autoridade no segmento, que todo mundo é fã, tá ali, naquele momento, falando com a galera. Eu poderia ter usado a minha relação com o Thiago para várias outras coisas, para levar ele para um evento de 2.000 pessoas. Mas eu usei no momento que faltava um last mile e deu 220 mil reais e não 180 para bater a meta. Mas por quê? Precisava motivar as pessoas num lado que não tinha mais como ser sozinho, entendeu?
Show, legal. Cara, assim, chegando nos últimos minutos aqui, assim, acho que a gente tem vários insights desse papo, né? Eu falei, turma, que o Gui é excelente aí, o Junqueira, para dar alguns hacks ali. Se você pegar os insights e aplicar, algumas coisas realmente acontecem, né? Acho que uma delas, que nem você falou logo nisso, poxa, a cultura é o chefe invisível. A cultura tem a ver com o líder, tem a ver com você realmente, né? Se você começar a escrever sua cultura, dos valores que você quer e trocar plaquinha para outras empresas, outra imobiliária do vizinho, outro cara, já não vai funcionar, né? E servir para ele, porque tem que servir, na verdade, para você, para ter identidade. A gente utilizar realmente isso, né? Na contratação, no desenvolvimento, na promoção e também na demissão, porque isso é importante. E ela vai acontecer de qualquer jeito dentro da imobiliária, né? Isso tudo posto, assim, tudo isso que você contou, né? Como é que você vê hoje o mercado imobiliário, né? Você disse que investe no mercado imobiliário também, essa questão da identidade dos negócios, das empresas, das imobiliárias, do branding. Eu vejo como uma grande oportunidade que se tem para marcas surgirem, né, com identidades próprias e tudo mais, e também no desenvolvimento para quem está entrando nesse mercado, para quem já está, inclusive, para um certo profissionalismo. Então, como é que você vê o mercado imobiliário dessa experiência que você tem? E o que você vê como oportunidade para essa turma que está assistindo a gente? Eu acho que você matou a charada na palavra profissionalismo. Feliz ou infelizmente, né, tem segmentos de mercado que eles não evoluíram como outros evoluíram, né? Do meu lado, tecnologia / educação. Hoje você tem um iFood para pedir uma comida que antes você tinha que sair de casa e ir pegar. Hoje seu filho pode entrar e assistir o Netflix ali, o desenho que ele quiser. Na minha época eu tinha que esperar depois da escola para poder assistir, talvez era só de manhã. Então, vários mercados evoluíram. Outros, infelizmente, não. Então você pega oportunidades que a gente vê dentro desse mercado imobiliário de achar bons terrenos, de depois achar bons investidores para que consigam ali incorporar e fazer construções. Depois você tem que achar boas estratégias ali para fazer a construção ambientada com a região. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eu conheço uma imobiliária uma construtora de São Paulo que foi lá, construiu o prédio e esqueceu de botar churrasqueira, pô. É uma identidade da cidade fazer churrasco, é um estado agro. Sim. Então, como que você não pensa em projeto para aquele público? E, por fim, quais são os melhores canais de vendas para chegar nas melhores pessoas que têm grana ou para investir ou para morar? Pensa você ser um grande, né, e engenhoso protagonista dentro desse segmento. Você precisa conhecer um pouquinho de cada um. Se você não conhecer, beleza, se especializa num nicho e vira realmente uma pessoa que vai ter informação. Nada passa mais segurança para alguém do que ter informação, ter base, ter comparativos, saber trazer um pouco de experiências, saber dar segurança, tranquilidade. Investimento imobiliário não é de graça, não é barato, a não ser aluguel, que talvez seja dos empreendimentos imobiliários o mais... o menor ticket, mesmo assim ele tem maior compromisso, porque você tem contratos extensos, às vezes você tem que dar cheque calção, que é uma grana que a galera não tem, ou tem que botar um terreno, uma casa de alguém porque é fiador. O compromisso de vida, né? Você está levando tua família, vida, muitas vezes. E aí você não sabe se o vizinho é um baita, né, cara chato. Olha tudo que a pessoa, comprador, está pensando. Então, minha dica e minha tendência que eu sempre aposto aqui é que os melhores, os campeões vão fazer coisas básicas, focando no ser humano, focando no atendimento, mas trazendo uma linha tênue que é tão fácil, porque a média é tão baixa, de profissionalismo. Marcou, chega no horário. Em qual, né, universidade Harvard você precisa estudar para chegar no horário? Nenhuma. Se você tem um comprometimento com a pessoa, seja do valor, seja da proposta, seja da ordem que está a proposta dessas pessoas, cumpra. Basicamente, cumpra. E em qual, né, universidade ou em qual grande empresa você precisa ter passado para cumprir a palavra. Terceiro, tenha agilidade. Quarto, esteja sempre um passo à frente, né? A nossa visita é hoje. Eu recebi de um corretor que eu fiquei impressionado. Nossa visita é hoje, era 10 da manhã, 8 da manhã, me mandou o mapa
o link, chega aqui, tem estacionamento aqui, aqui. Você vai chegar e você vai esperar na recepção assim, assado. Porra, olha que maravilha. Tá se antecipando, tá cuidando de mim, entendeu? O cara tinha... Eu falei assim, ele deve ter uma visita. Ele tinha 4 visitas no dia, 2 de manhã, 2 da tarde. Então não é tão fácil, mas também não era tão difícil, entendeu? Dava para fazer. Sim. Então tudo que a gente está falando são coisas mas tão básicas. E se daqui a pouco você começar a estudar inteligência artificial, começa a pegar a planilha de pessoas que você conhece, joga lá no chat GPT e fala assim, ó, quem dessas pessoas cruza com alguns dados sociodemográficos tem potencial para nos próximos anos fazer a aquisição de um imóvel. Qual tipo de imóvel? Quais regiões hoje têm crescido mais? Segundo informações do próprio Google. Se tornar um especialista mesmo naquilo que ele faz, né? Muito mais. Pensa assim, se todo corretor de imóvel se comportasse como um médico, ele não teria aperto no final do mês. O médico chega, Edu, você está numa consulta, você fala tudo que você está sentindo. O médico vai lá e te passa uma dipirona e uma injeção, sei lá. Você vai questionar? Por quê? Quem que é o especialista ali? Sim. Ele. Você só me deu os sintomas. Então é isso. Às vezes as pessoas acham que querem morar Você deu um bom exemplo, né? Seria como um médico, o médico hoje entregando um monte de remédio com as informações da bula e falando para o cliente, ó, escolhe. É muito o que os corretores fazem hoje em dia, né? Entrega a lista de imóveis para o cara, eu tenho o meu site que escolhe. Né? Não, e aí usa o Instagram como? Olha esse remédio, gente. Olha esse remédio. Olha esse remédio. Olha esse remédio. Perde credibilidade muitas vezes. Que credibilidade você tem? Exato. Então tem que fazer o oposto. Muito bom, Gui. Pessoal, obrigado por ter assistido a gente, por estar aqui. A gente quer cada vez mais levar realmente informações para o mercado que vão permitir essa profissionalização. É nosso propósito construir um mercado cada vez mais ético, especializado e próspero, né, para todos os envolvidos ali no mercado. E a Vivalista é esse ecossistema que permite para o corretor estar realmente, né, o sócio de imobiliária, em contato com o cliente, focado em vender para fazer mais e melhores negócios. E a gente entrega toda ali a estrutura de tecnologia e de serviços para que realmente isso aconteça da melhor forma. E muito mais do que isso também, uma rede, né? Porque o Gui comentou muito assim, o primeiro passo que o Junqueira falou é o corretor ou sócio de imobiliário entender que ele é um empreendedor. E eu lembro da dedicatória do livro aqui do Gui que ele escreveu para mim, quando ele me deu o livro, foi assim, né? Parabéns por ter escolhido a profissão mais solitária do mundo, né? Como empreendedor. Então, não se sintam solitários e busquem outras imobiliárias, outros sócios imobiliários, participem da rede, façam parcerias, né? Troquem essas informações. O concorrente teu pode ser o seu aliado, uma referência tua, e esse tipo de troca é muito rica. E como o mercado está passando por mudanças, realmente tem uma vasta oportunidade pela frente para quem fizer um trabalho qualificado, atendendo bem o cliente, porque o papel do corretor e da imobiliária não vai morrer, realmente está aí na frente. Então, se você gostou do nosso vídeo, compartilha, comenta aqui também, ajuda a gente a melhorar aqui os conteúdos. Obrigado, Junqueira, pela participação, por ter trocado essa bola comigo aqui e levado muita informação de qualidade para a turma. E se quiser deixar os recadinhos finais para o pessoal, tá contigo. Primeiro, obrigado. Segundo, se você não usa Vivalista, ainda está marcando. Então, vem para a rede, vem estar junto. E queria deixar aí meu Instagram, @GuiJunqueira. Quem quiser, me segue lá, que eu sempre estou compartilhando. Então, manda aí sua dúvida, que vai ser um prazer. E em todas as editoras do Brasil, Tempo, Dinheiro e Atenção. Como acelerar seus resultados financeiros dominando os 3 recursos mais escassos do mundo. Então, quero realmente aí passar conteúdo para vocês da forma mais acessível e democrática que é possível. Muito bom, Gui. Obrigado. Valeu, turma. Até a próxima. Valeu, tamo junto.